Se você é daqueles que estuda e trava na hora da prova, você pode ter testofobia. Vamos embora assistir nosso vídeo. O que é testofobia? Talvez você nunca tenha escutado alguém falar sobre testofobia. Há jovens, crianças, adultos que são pessoas estudiosas, são pessoas competentes, são pessoas que vão muito bem em algumas provas onde não tem tanta pressão psicológica, mas quando eles chegam para fazer alguma prova que envolve algum tipo de responsabilidade ou que é uma prova mais com um maior nível de exigência, ou um vestibular, ou a prova do Enem, ou um concurso público, essa pessoa realmente ela trava na hora da prova. Testofobia é isso, é um medo, um pavor, é uma sensação de ansiedade, uma sensação de pânico, uma sensação de desespero que acontece na hora da prova. Quem tem testofobia, assim que o caderno de prova é liberado, o sujeito começa a ter uma sensação de taquicardia, de falta de ar, de medo, de apreensão. Há uma sensação de pavor, de ansiedade aguda tão intensa que simplesmente a pessoa trava na hora da prova. Ela entra num processo em que dá um branco total e todo aquele conhecimento que a pessoa estudou meses, semanas para fazer aquela prova, ela não consegue colocar em prática. Isso é testofobia. Normalmente esse quadro acontece com pessoas que já são ansiosas, são pessoas que têm o que a gente chama de personalidade tipo A, são pessoas mais obsessivas, mais metódicas, que se cobram demais e que às vezes até têm uma autoestima baixa. Então são pessoas que no dia a dia já têm uma tendência a serem mais ansiosas, a serem mais apreensivas, pessoas que tendem a pensar sempre que o pior vai acontecer, pessoas que têm um comportamento um pouco mais negativo. Acontece mais testofobia, esse branco, esse medo nesse grupo de pessoas que já são ansiosas. Um outro grupo que também tem testofobia são pessoas que têm dificuldades de déficit de atenção. Aí você me pergunta, o que tem a ver déficit de atenção com ansiedade? Algumas pessoas, elas quando chegam na prova, por ter dificuldades de atenção, de concentração, elas não conseguem prestar atenção na prova, elas não conseguem concentrar na hora da prova. Elas não conseguem ler o enunciado, fixar as ideias do enunciado e resolver as questões. Quem tem déficit de atenção e de concentração, ao chegar na prova, dá essa sensação de aflição, de que elas não vão conseguir terminar, que elas não vão conseguir passar para as questões adiante. E aí esse problema acaba gerando uma reação de ansiedade no organismo. Essa crise que acontece, esse branco na hora da prova, é um excesso de adrenalina, é um excesso de cortisol que o corpo libera. Nós temos uma glândula no corpo que ela libera esses hormônios do estresse, que numa certa medida, um pouquinho, eles são bons para você fazer uma prova. Mas se eles subirem de uma maneira muito elevada, você não consegue, você simplesmente acaba travando e vai prejudicar e você vai comprometer meses de estudo. Como que resolve esse problema da testofobia? Normalmente tem algumas medidas. Primeiro, pessoas que são ansiosas têm que procurar tratamento médico. Da mesma forma, as pessoas que têm déficit de atenção, elas têm que procurar um tratamento para que isso seja abordado antes da prova, para que elas cheguem na prova blindadas, para que elas cheguem na prova com o sistema de ansiedade delas mais regulado, para que elas não venham ter uma reação de ansiedade tão intensa. Segundo, eu sempre recomendo aos pacientes que têm testofobia fazer várias experiências prévias. Então, se você vai fazer o Enem, não espere chegar ao terceiro ano, faça o Enem de teste no primeiro ano, no segundo ano. Quanto mais testes você fizer, você vai se acostumando à prova. Por último, tem algumas medidas comportamentais. 15 dias antes da prova, você tem que começar a desacelerar, já reduzir o nível de estresse no seu organismo. Dessa forma, dormir bem, praticar exercícios físicos, principalmente aeróbicos, e evitar substâncias estimulantes 15 dias antes da prova. Então, 15 dias antes da prova não é hora de tomar cafeína, estimulante, substâncias que tiram o sono, virar a noite em festas, enfim. 15 dias antes da prova é hora de relaxar. Então, se você tem testofobia, vamos procurar um tratamento, procurar um suporte psicológico. Terapia é muito importante para trabalhar essa resistência emocional. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aí embaixo. Dê sua curtida também. Se inscreve no canal que nós vamos compartilhar mais dicas sobre provas, sobre testes, sobre concurso nos próximos vídeos. Um abraço.